Ah, agora, bom dia então. Vamos começar hoje a nossa aula sobre sentença condenatória, né? Sobre sentença condenatória, ação condenatória ou pretensão condenatória. Uma questão que eu de imediato já passo para vocês é o seguinte: a sentença condenatória, né, ela é uma das mais difíceis de se estudar, em que pese ser uma das mais antigas, porque toda a formação, toda a discussão dela parte muito do direito romano, muito do direito romano. Como eu já tenho um gosto pelo direito romano, né, eu vou procurar não aprofundar tanto, mas vou ter que trabalhar o direito romano para vocês poderem entender adequadamente a sentença condenatória. Outra coisa, eu vou trabalhar a sentença condenatória como ela é, tá? Como ela surgiu, todo o histórico. Depois é que eu vou trabalhar ela dentro do sistema brasileiro. Porque vocês vão dizer, mas professor, tudo que tu está falando não está ligado à ideia que agora nós temos de fase de cumprimento de sentença. O senhor está falando como se houvesse uma ação de execução, mas ainda é uma ação de execução para os títulos extrajudiciais. E o fato de haver uma fase e não mais uma ação não muda em nada, porque só se troca a palavra. Só se troca a palavra. Eu vou explicar isso ao final. Então, tudo que eu falar ainda tem muita aplicação, né? Ou total aplicação para o direito brasileiro, certo? Uma das coisas fundamentais, e depois eu vou usar para separar da sentença executiva, da condenatória especificamente, é a questão relacionada a obligácio. No direito romano, haviam basicamente dois direitos, a obligácio e a ácio. Desculpa, a obligácio e a res. Ou seja, obrigação e coisa. Por isso vocês estudam hoje direito das obrigações e direito das coisas. São duas bases de direito material que servem de pressuposto a relação de direito material para que processualmente se discuta. Isso é fundamental. Por quê? Porque, vejam bem, de uma obrigácio, o caminho processual será uma condenácio. De uma res, o caminho processual será a execúcio. Ou seja, uma sentença condenatória para realizar uma obrigação e uma sentença executiva para realizar a coisa, a res. Tá? Muito bem. Vamos ficar só com a obrigácio hoje, só com a condenatória. Então, no direito romano, né, uma obrigácio, uma obrigação, sempre estava ligado ao que os romanos chamavam de uma actio in personam, tá? Eu não vou agora, porque nos textos que eu passei para vocês, tem toda notas de rodapé imensa de uma página, 2 páginas para discutir toda esta questão a partir de Justiniano, a partir dos autores Fialoja e Ehring, vários autores que vão discutir, que eu nas notas de rodapé discuto, mas eu aqui vou dar para assentado que vocês, como eu já disponibilizei o texto, vocês já devem ter lido. Então, estava unida sempre a uma chamada actio in personam, tá? In personam. E toda actio, originariamente, finalizava com uma condenatio. Então, vejam bem, eu tinha uma obrigácio. Desta obrigácio, quando não fosse cumprida voluntariamente, a parte tinha uma actio, uma ação, naquela época vinculada à actio in personam. Esta actio, esta ação, desembocava numa sentença. E esta sentença no direito romano chamava-se condemnatio. Tá? Condemnatio. A palavra condemnatio do latim, con quer dizer unido, condamnum, ou seja, unido ao dano, ao prejuízo. Né? Essa é a ideia
de condenatória se traduzia por aquele a quem lhe corresponde o dano. Por isso, da obrigácio, a parte se valia de uma ácio e obtinha como resposta do Estado uma condenácio. Tá? No período romano, você sabe que o período romano foi dividido em 3 fases. Período das leis acciones, período performance e o período da cognitio extraordinário. Tá? No primeiro período das lex actiones e principalmente no segundo período performance, né? Quando o credor obtinha esta condenácio, a execução era realizada privadamente. Privadamente. Ou seja, eu reclamava para o pretor, através de uma axio, dizendo que eu tinha direito a uma obrigácio, e o pretor me dava uma condenácio. Com posse dessa condenácio, ou seja, essa sentença condenatória, o credor privadamente realizava a sentença. Não havia execução forçada. Por quê? Porque o Estado, naquela época, ele não era suficientemente grande para fazer realizar as decisões. Isto só começou, tecnicamente. Você se lembra no filme O Gladiador? O filme do Gladiador é muito interessante, porque começa, né, com Marco Aurélio, que foi um grande imperador romano. Tá? E o filme gira em torno do general Máximo. Máximo nunca existiu. Esse general, na prática, nunca existiu. Mas Marco Aurélio, sim. Marco Aurélio foi responsável. Tem um livro maravilhoso, se vocês quiserem, sobre Marco Aurélio. Né? Marco Aurélio era estoico. Então, Marco Aurélio produziu uma expansão muito grande do Império Romano. E Marco Aurélio fez com que o Império Romano fosse capaz de intermediar entre aquele que tem direito e a realização do direito. Porque até então o Estado não tinha força suficiente para se colocar no meio. O máximo que o Estado fazia, a pessoa ia lá, reclamava, o Estado dizia, olha, o devedor deve 5 mil para o Darcy. O Darcy pegava a sentença e privadamente iria realizar no período leges acciones e performance. Tanto que se vocês olharem Ponte de Miranda, lá eu disponibilizei para vocês lá a biblioteca lá que nós temos a biblioteca da Escola de Processo, lá da Unicinos. Eu disponibilizei lá para vocês o Tratado do Ponte de Miranda. Se vocês olharem no Tratado do Ponte de Miranda, no volume 5, quando ele fala das sentenças ou das ações mandamentais, vocês vão ver que lá dentro ele fala que muitas questões naquela época não admitiam execução, não eram realizadas. Então a execução era privada. Somente no terceiro período do direito romano, chamado de cognitio extraordinário, é que a condenácio era realizada através do Estado, de um instrumento que se chamava actio iudicate. Se chama até hoje actio iudicate. Tá? Eu não vou entrar em nenhum detalhe, como eu disse, novamente, cada um disso aí, porque eu já disponibilizei o texto. Muito bem. Quando esse vínculo iuris, criado pela obrigação, vejam bem que quando se criava esta relação de direito material, uma obrigação, uma obrigação, numa obrigação eu tenho credor e devedor, ou seja, eu tenho vínculo iuris entre eles. Eu tenho um vínculo, eu tenho uma relação de direito material. Quando esta relação não era respeitada, a parte tinha a seu dispor a actio in persona, a actio, a ação de provocar o Estado, de pedir, na época, ao pretor a condenácio. Pedir a condenação do devedor, há uma palavra muito difundida no direito romano e vale muito para as obrigações, uma condenácio do devedor a um oportere. Esta palavra para eles é muito importante. Tá? Oportere. Que era esta obrigação do devedor em relação ao credor. Tá? E caso não houvesse este cumprimento espontâneo,
No primeiro momento, o credor executava privadamente. Num segundo momento, na cognição extraordinária, ele teria que se valer de uma nova relação jurídica chamada actio iudicati, tá? Para fazer valer o seu direito. Nesse terceiro período da cognição extraordinária, esta condenatio, ela era produzida através do que os romanos chamavam de uma sententia, que é com 2 T. Se escreve sententia, mas se lê sententia. Tá? Independentemente da vontade do devedor. E por isso, ele teria que se valer de uma nova relação jurídica denominada iudicate, de uma nova actio denominada iudicate, para, ao abrir esta nova relação jurídica, né? Agora ele realizava a obrigatio, dando comando a condenatio, coercitivamente, coativamente, através do que os romanos chamavam de executor, né? Para realizar. Tá? Muito bem, isso é a fase histórica e é muito importante isso. Qual é o conceito? Vamos agora para o conceito de condenatório. Qual é o conceito de condenatório? Vamos lá. Até aí alguma dúvida? Alguma pergunta? É difícil, porque como é parte histórica, né? Eu é que tenho hábito, gosto muito disso aí, porque eu acho que a parte histórica, meus amigos, é fundamental para se compreender o Instituto e para se compreender a evolução do Instituto, como ele está sendo aplicado, o que ainda vigora e o que deve ser superado. Conceito de condenatória. De todas as sentenças, a condenatória é a mais difícil de ser conceituada. É a mais difícil. Tá? A doutrina ainda não chegou a um consenso do que signifique condenar, que traduz uma sentença condenatória, uma ação condenatória, ou uma pretensão condenatória, como eu gosto de chamar. Né? A maioria dos autores limita-se a conceituar de forma tautológica, ou seja, colocando na resposta o mesmo critério utilizado na pergunta, né? O mesmo critério utilizado na pergunta, mesmo os autores mais clássicos, mesmo os autores mais clássicos. Por isso, eu considero mais prudente renunciar, ao menos nesse momento na graduação, uma conceituação de uma definição de condenatório e nos conformarmos com uma descrição do que vem a ser uma condenatória. É muito mais produtivo, tá? Tradicionalmente, a doutrina moderna entende que esta ação condenatória, esta sentença condenatória, tá? Ela se caracteriza pela imposição ao demandado de uma obrigação de prestar alguma coisa devida ao autor. Vejam que aqui estamos falando da ideia quando nós pretendemos um oportere, que é a imposição para o devedor de uma obrigação em relação ao credor. Mas vejam bem, para que o juiz condene o demandado a uma prestação, é necessário, como imperativo categórico, como uma conditio sine qua non, que antes ele declare o autor titular do direito a uma prestação por parte do devedor, por parte do obrigado. O que equivale a dizer, então, que o demandado deve ser declarado culpado. O devedor deve ser considerado responsável pelo ilícito. Porque, claro, porque se a conduta do devedor não é uma conduta ilícita, a ação do autor é improcedente. Se o devedor não é considerado culpado, a ação é improcedente. Se o juiz não declara a culpa, ele não vai declarar o autor titular do direito subjetivo e, portanto, a ação será considerada improcedente. Né? E vejam, esse é o problema que nós acabamos, ao entender uma sentença condenatória,
o devedor vai ser condenado a pagar. É verdade, mas as pessoas atalham a compreensão do instituto. E isto acaba fazendo que nós tenhamos um raciocínio encurtado. Por que o raciocínio encurtado? Porque ao invés de entender a condenatória, o caminho natural dela, eu acabo encurtando. Digo, o devedor vai ser condenado a me pagar 5 mil reais. É verdade, ele vai ser condenado. Mas eu não me dou conta que para que ele seja condenado, existe um critério lógico, anterior e necessário, que é a declaração de culpa dele, o que equivale à declaração do credor ser considerado titular de direito subjetivo. Isto eu apago da memória. Por isso é importante fazer este raciocínio completo e dizer que só depois desta declaração é que o juiz vai poder condenar o demandado à prestação, ao oportune. Né? Por isto, a eficácia da condenação, ela é considerada o que a doutrina chama de quid pluris. É uma expressão latina, se escreve quid pluris, exatamente assim. É uma expressão latina, né? Que significa dizer que é algo a mais. Então, vejam bem, esta eficácia condenatória é um quid pluris com relação à eficácia meramente declarativa. Por quê? Porque, vejam bem, porque primeiro o juiz declara eficácia declarativa e depois ele tem algo a mais, quid pluris. Depois ele tem algo a mais, ele cria algo a mais desta declaração de culpa, que é impor ao devedor este oportune. Né? Então, veja bem, assim, o réu, o demandante, através desta sentença condenatória, né, busca essencialmente o quê? A criação, a constituição de um título executivo. Quando o autor de uma condenatória, e veja, meus amigos, a condenatória hoje no mundo moderno é quase que 80 ou mais por cento das ações aí fora. Vou só explicar de uma maneira muito rápida por que isso ocorre. No direito romano não era assim. Porque a partir do século XVII, esta relação obligácio e res, no mundo moderno, diferente do mundo antigo, porque no mundo antigo as relações baseadas na res eram muito maior do que as relações baseadas na obrigácio. Como a sociedade se desenvolveu para as cidades, para a indústria, a obrigação, esses vínculos obrigacionais, se tornaram muito mais importantes do que as relações com as coisas com a terra. Por isso, esta migração, que é muito colocado num livro do Galvão Bueno, tem nada a ver com Galvão Bueno, é um autor português, ele mostra exatamente do porquê desse deslocamento do direito real para o direito obrigacional, a ponto de hoje o direito obrigacional cresceu tanto, se hipertrofiou, que engoliu o direito real. Que engoliu. Tanto que vocês na faculdade hoje têm muito mais disciplinas de direito obrigacional do que propriamente de direito real, direito das coisas. Tá? Muito bem. Tá? Então, quando o autor de uma condenatória quer que o réu seja condenado a pagar, em realidade, o que ele quer? Em realidade, na condenação do réu, ele está buscando a criação, a constituição de um título executivo que lhe confere direito, então, a uma nova pretensão executiva. E é justamente por isso que esta pretensão encontra no título executivo o pressuposto da condenatória. Porque vigora, vocês vão estudar lá em Processo Civil 3, vocês vão estudar o seguinte: nulo executio sine título. Não há execução sem título.
Por isso que para a execução é necessária a criação do título. Então, também, quando eu entro com a condenatória, o que em essência eu quero é a criação de um título executivo. É isso que eu quero, porque eu não posso realizar privadamente o direito. Então, eu tenho que criar um título para abrir hoje, com o cumprimento de sentença, uma nova fase, que é a fase do cumprimento de sentença. Eu abro uma nova fase. E é por isso que o Calamandrei dizia que o título executivo é a chave indispensável para abrir a porta da execução. Dizia ele, como é que eu posso traduzir assim a expressão dele? Dizia, é um cartão de entrada sem o qual eu não posso atravessar os umbrais do processo executivo. É o meu bilhete para entrar ao processo executivo. É a criação deste título. E é por isso que Ovenda também afirma que esse quid pluris, que esse a mais da sentença condenatória em relação à declarativa, está no fato de que verdadeiramente este quid pluris ele dá um novo comando. Quando se cria o título, eu tenho um novo comando, e é por isso que esta sentença condenatória ela cria esta actio iudicati, esta ação de execução ou esta fase de execução como nós temos hoje. Por isso que nós podemos afirmar que a sentença condenatória ela produz efeitos ex nunc, ou seja, a condenatória produz efeitos da sentença para frente. Você se lembra que eu expliquei na aula passada que ex tunc associa o T atrás, um efeito ex tunc volta, efeito ex nunc daqui para frente, certo? Por isso que a condenatória tem efeito ex nunc, porque ela cria o título, abrindo as portas da execução, Muito bem, porque esse nascimento desta nova força, desse novo comando, ele nasce daqui para frente. Muito bem, esta é a razão, então, pela qual a doutrina vai afirmar que a característica de toda e qualquer sentença condenatória, ela se encontra não naquilo em que ela é, diz o Calamandrei, mas naquilo que ela prepara. Vejam que a condenatória e os autores mais clássicos, como Calamandrei e Ovenda, eles dão a definição é dificílimo, por isso que o Calamandrei vai concluir, vai dizendo, não se encontra o que é condenatória pelo que ela é, porque é muito difícil. Por isso eu trabalhei todo o direito romano. Ela é aquilo que o direito romano traz, mas ela se caracteriza pelo que ela prepara. Por isso um conceito é muito difícil. E vejam o que Calamandrei está dizendo. Não é nenhum autor brasileiro, o ABC, Teodoro, não. É um Calamandrei, é um Ovenda. Muito bem. É por isso que a doutrina, então, vai definir a sentença condenatória muito mais pelos efeitos que ela produz do que por suas características intrínsecas. Na declaratória, na condenatória, na executiva e na mandamental, as definições estão muito mais pelas características intrínsecas do que pelos efeitos. Na condenatória, ao contrário. A definição dela está mais nos efeitos do que nestas características intrínsecas que nós encontramos. A condenatória, então, fazendo o fechamento, ela tem a eficácia declaratória, declaração da culpa, da responsabilidade, do reconhecimento do direito subjetivo e também da criação deste título executivo, da abertura desta via executiva, tá? Por isso, então, nós concluímos aqui que esta forma de entender a condenatória, que é a que predomina, ela vai se assemelhar muito à forma de como era compreendida no direito romano
especialmente na fase da cognitio extra ordine. Tá? Por quê? Porque, como nós vimos anteriormente, neste período do direito romano, a condenatio servia unicamente para declarar a responsabilidade do obrigado e criar o título executivo, sem exercer nenhum tipo de coerção sobre o obrigado, que devia espontaneamente cumprir a decisão. Para o caso de que ela não fosse espontaneamente cumprida, a execúcio deveria ser realizada numa outra relação processual chamada actio iudicati. Né? Vejam que essa descrição que eu fiz do direito romano é exatamente igual ao que temos hoje. Querem ver? Hoje, um juiz, numa audiência, que profere uma condenatória numa audiência, chega para a parte e diz o seguinte: terminada a instrução, 4 anos de instrução. Vejam bem, meus amigos, 4 anos de instrução. Após 4 anos de instrução, o juiz chega para as partes em audiência, olha para o devedor e diz o seguinte: o senhor está condenado a pagar 50 mil reais para o autor. Eu costumo brincar e dizer o seguinte: eu gostaria de ter um devedor macho. Um devedor macho chegaria nesta audiência e diria o seguinte: doutor, questão de ordem. O juiz olha para o devedor e diz o seguinte: pois não. Veja que eu estou falando de uma audiência de 2020. 2020. O juiz acabou de proferir uma sentença na sala de audiência. Ele levanta e diz: questão de ordem. O juiz olha para ele e ele diz o seguinte: não vou pagar. Não pago. O que o juiz poderia fazer? 2000 anos depois que ela foi criada. Ele não pode fazer absolutamente nada. Nada. Porque a sentença condenatória ainda é um convite para que o réu pague, sem exercer nenhuma coerção sobre a vontade do devedor. Simplesmente é um convite para dizer para ele: olha, paga. Porque se ele disser para o juiz: não pago, não pago, não vou pagar, o juiz não pode fazer absolutamente nada. Depois eu vou entrar no que o Código de 2015 pode aliviar isso. Mas, por hora, vamos trabalhar com a tradição. Com a tradição. Ele vai dizer: não pago. O juiz, o máximo que o juiz pode fazer na audiência é olhar para o credor e dizer o seguinte para o autor: doutor, o senhor terá que executá-lo, o senhor terá que propor cumprimento de sentença. E aí, no cumprimento de sentença, eu tenho comandos para forçá-lo a voluntariamente cumprir, ou eu obrigatoriamente irei expropriar os bens do seu patrimônio e passarei para o senhor autor. Mas para isso o senhor precisa me provocar, entrando com esta nova fase. Vejam, meus amigos, que 2000 anos depois, a condenatória ainda continua sendo um convite, especialmente na cabeça das pessoas. Né? Por quê? Porque, como consequência desta condenatória hoje, ela traz uma eficácia que cria o título, por isso tem essa eficácia constitutiva também. Né? Ela cria o título. Porque, igual ao direito romano, né, para que existisse esta realização do direito credor, independente da vontade, eu teria que ter 2 relações processuais distintas e sucessivas. Hoje eu tenho a necessidade de ter 2, não relações processuais distintas, mas 2 fases distintas e sucessivas. Esta regra vale hoje. Vejam que 2000 anos se passou e a condenatória ainda está esta ineficiência, esta incompreensão de somente servir para criar um título, depois de 4 anos, e se buscar uma nova relação jurídica. Porque, vejam bem, ainda continuando o exemplo que eu dei, o juiz olha para o credor e diz: doutor, o senhor terá que entrar com uma nova
fase para realizar o seu direito. Cumprimento de sentença. A pessoa vai para o advogado, ou vocês imaginem a situação, como eu gosto de dar. Imagine a situação, o autor, no seu escritório, o autor liga para o seu cliente, desculpa, o advogado no seu escritório liga para o seu cliente, porque saiu a nota de expediente, dizendo que ele ganhou a ação. A ação foi procedente, o réu foi condenado a pagar. Só um advogado, só um professor de processo, que não tem experiência na prática, vai ficar contente com isso. Por quê? Porque aí ele vai ligar para o seu cliente e vai dizer o seguinte: olha, adivinha, tem uma notícia boa, vem aqui que eu prefiro dar pessoalmente. O cliente vai até o escritório do advogado, o advogado ingenuamente, né, processualmente, olha para o cliente, sorrindo e diz: olha, vou abrir uma champanhe, uma taça para ti e uma taça para mim. Por que motivo de tanta alegria, doutor? Ele olha para o cliente e diz: ganhamos a ação. O réu foi condenado. O réu foi condenado. Meus amigos, o cliente é uma pessoa muito mais inteligente e esperta do que nós possamos imaginar como advogado. E o advogado diz: o senhor não vai beber para comemorar? O cliente vai dizer o seguinte: vou, mas no momento que o senhor entregar na minha mão o dinheiro. Porque o que vai fazer com que eu pague as minhas contas na empresa é o dinheiro. Não é a promessa do dinheiro. Com promessa eu não vou pagar. Aí ele pergunta: muito bem, doutor, onde é que está o dinheiro então se nós ganhamos? Nenhum advogado no mundo vai dar uma resposta satisfatória para esse cliente. Porque se o cliente perguntar: doutor, ganhamos o quê? Onde é que está o meu dinheiro? Tem cheque? Tem nota sobre um cheque? Tem dinheiro? O advogado, se estudou e se instruiu, vai dizer o seguinte: não, o senhor não está entendendo. Nós ganhamos um título executivo judicialiforme. Ele diz: não entendi, doutor. Claro, o advogado fala para o cliente não entender. Nós ganhamos uma sentença condenatória. Aí o cliente vai dizer: doutor, de que me serve a sentença condenatória? O advogado terá que dizer: ela serve para abrir as portas da execução. Ela serve para criar uma nova fase. O cliente diz: não entendi. Teremos que entrar com uma nova ação? O advogado diz: não, isto era antes. Isto é passado. Agora é uma nova fase. O cliente, já desconfiado, vai dizer o seguinte: traduz, doutor. Temos que entrar com uma petição inicial. O advogado vai dizer: temos. Ele vai dizer: temos que pagar custas. O advogado terá que dizer: temos. Ele vai dizer: se eu perder de novo, eu vou ter que... Se perder, tem honorário? Temos. Doutor, o senhor está me enrolando. Para que adiantou 4 anos? E eu vou ter que entrar com tudo isso de novo. Aí o cliente faz a pergunta para matar o advogado: então agora, doutor, depois de 4 anos, agora é rápido? Se o advogado for honesto e conhecer justiça em números do STJ, ele vai dizer: não, a parte rápida passou. A parte rápida, segundo o Calamandrei, foi criar o ingresso para a execução. Foi criar a chave para abrir o cofre da execução. Que agora é que é o demorado. Mas, claro, me digam, qual é a pessoa que entende no mundo que tu demora 4 anos para criar uma chave? Então vai no chaveiro que tem aqui na esquina de casa e que tu cria uma chave. Tu cria uma chave muito mais rápido. 4 anos para criar uma chave, para poder abrir as portas de uma nova fase, em que tu vai ter que repetir petição inicial, tu vai ter que ter uma citação, tu vai ter que ter pagamento de custas, e é muito mais... Isto é ilógico, isto é absurdamente ilógico. E a doutrina convive com isso de uma maneira natural, salutar. O Código de 2015 tem um mecanismo para isso. Ele tem um mecanismo para que isso seja resolvido. Qual é o mecanismo? O mecanismo está lá no artigo 139, inciso 4º do CPC. Repito,
139, inciso 4º. Olha o que diz o 139, inciso 4º. Vou ler na literalidade. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe, inciso 4º, determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial. Bastaria um ponto, mas como nós somos brasileiros, o Código vai adiante, vírgula, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, dinheiro. Está aqui a solução para quebrar 2000 anos de tradição de cognicio extra ordine, que a doutrina brasileira se recusa a aplicar. E sabe por que se recusa a aplicar? Porque a doutrina brasileira diz que a condenatória, a função dela é criar o título. Então, se cria este título, o primeiro caminho e o caminho natural é o cumprimento de sentença. E sabe quanto tempo demora o cumprimento de sentença pelo CNJ? Se não me equivoco, 6 anos e 9 meses. E aí a doutrina consegue dizer o seguinte: se em 6 anos e 9 meses não conseguir, se o credor não conseguir satisfazer o seu crédito, aí então o juiz pode supletivamente se valer do inciso 4º do 139 para, dentro daquelas medidas que vocês estão acostumados, caçar passaporte, retirar a habilitação de motorista, confiscar cartão de crédito, dizer que só de maneira excepcional o juiz pode usar de uma medida indutiva, coercitiva, mandamental ou subrogatória para realizar. Meus amigos, por isso se estuda o direito romano, para que não se caia neste equívoco. Porque vejam bem, se no comando da condenatória o juiz puder, ao condenar o réu, criar uma medida coercitiva, indutiva, capaz de pressioná-lo psicologicamente a voluntariamente cumprir a obrigação sem necessidade da nova fase, isto é muito mais eficaz do que o cumprimento de sentença. Isto é muito mais eficaz. Isto é, dias, com dias ou semana, tu resolve o cumprimento voluntário da obrigação. Mas a doutrina diz que isso só pode ser aplicado subsidiariamente. Isto é um erro. As execuções atípicas, isto é chamado de execução atípica. Esta execução atípica, meus amigos, sempre sustentei e vou morrer sustentando que elas são principais. O cumprimento de sentença é que é complementar, é subsidiário. Porque, para mim, é muito simples. Porque se eu tenho um caminho para realizar a obrigação mais eficaz, comprovadamente mais eficaz, não pode o legislador exigir que eu vá para um caminho mais ineficaz, que é o cumprimento de sentença, e no momento em que esta ineficácia se comprova, aí o legislador manda para o caminho eficaz. Isto é antinatural. Se o Código de 2015 procura dar maior efetividade, maior celeridade para os direitos, e o legislador faz o seu dever de casa, criando o 139, inciso 4º, por princípio constitucional do artigo 5º, inciso 78, que os processos têm que ser realizados dentro de um prazo razoável, com base nesta normativa, neste direito fundamental, é que as execuções atípicas é o caminho principal, e não supletivo, e não complementar. Aí vocês vão me perguntar, mas professor, se isto é assim, por que muitos autores, então, a grande maioria sustenta que isto deve ser aplicado complementarmente? Por uma questão muito simples. Este 139, inciso 4º, ele, obviamente,
amplia os poderes do juiz. Amplia. E aí aqui é uma questão ideológica. Quem tem uma visão de processo mais publicista comunga desta ideia. Quem tem uma visão de processo mais privatista, que tenta retirar poderes do juiz, vai dizer que isso é um absurdo, porque não há critérios, a lei não estabeleceu critérios para que o juiz possa confiscar um passaporte, tirar, etc. e tal. Não tem critérios. Como nós, em civil law, desconfiamos da atividade do juiz, nós desconfiamos da pessoa do magistrado, então nós somos muito resistentes a ampliar os poderes do juiz sem que tenha uma série de critérios. Mas eu respondo a isso dizendo o seguinte: a falta de critérios para que o juiz utilize o instituto não significa dizer que o instituto se torna mais ou menos eficaz. Simplesmente significa dizer que a doutrina e a jurisprudência deverão estabelecer os critérios, os limites, e não aplicar subsidiariamente por ausência de critério ou limite. Muito bem. Dando continuidade. Por isso, muitos autores criticam esta conceituação de condenatório. Ou seja, Lopes da Costa, um autor clássico brasileiro, ele vai dizer o seguinte: olha, ele nega esta relação entre condenação e execução forçosa, colocando em relevo a possibilidade de uma coação direta através de sanções penais ou de uma coação indireta através de astrentes. Aqui são duas críticas. Primeira crítica é esta que eu acabei de fazer para você, do 139, inciso 4. Por quê? Porque eu faço parte desta crítica. Porque a concepção tradicional de condenatório, que eu venho da Calamandrei, todos esses autores, e quase a totalidade da doutrina brasileira, é de que a condenatória cria o título e eu tenho que ir para o cumprimento da sentença. Eu não compactuo desta ideia, compactuo daquela doutrina que acha que a condenatória não está necessariamente ligada a uma execução forçada, ao cumprimento de sentença. Por quê? Porque a condenatória, para mim, a eficácia preponderante, que define a condenatória, não é a criação do título, mas seria a possibilidade de uma coação direta através de uma coerção, seja ela uma sanção penal, seja ela uma astrente, uma multa, né? Que aqui é importante que vocês entendam esta colocação e esta crítica. Tá? Muito bem. Ainda continuando. Vejam só que interessante. Tá? Vejam só que interessante. O certo é que essa concepção dominante de sentença condenatória, a correlação dessa com a execução forçada, está longe, na minha concepção, de tutelar de maneira adequada, né, os direitos constitucionais de nós, consumidores do direito. Seja por culpa desta sentença que, desde o direito romano, só se limita a fracionar a realização do direito em duas relações processuais, né, ou duas fases processuais sucessivas, extremamente complexas e demoradas, onde o que prevalece nessa concepção tradicional é a vontade do devedor em detrimento do interesse prevalente do credor. Seja por culpa de uma execução forçada que é inadequada para que se realize de forma rápida os direitos do tutelado, e, portanto, ela é antiquada porque não atende minimamente à realização dos novos direitos que hoje surgem de uma sociedade cada vez mais tecnológica, que exige cada vez mais velocidade. E é por isso que hoje, no direito brasileiro, eu encontro a modalidade destas novas tutelas de direito, independente deste binômio, digamos assim, condenação e execução forçada, que no fundo traduz
a realização do binômio cognição e execução, originada lá, ou desenvolvida, melhor dizendo, no direito italiano do século XIX. Tá? Então, hoje a doutrina mais tenta reagir contra esta concepção mais tradicional da sentença condenatória. Inclusive, uma parte da doutrina antes já se rebelava com este conceito de condenatório. O Lopes da Costa já dizia: quem é que disse que declaração mais condenação é igual a execução? De onde é que se tiraram esta fórmula matemática? Né? Isto não existe. Então, o correto, na minha concepção, se nós trabalharmos o direito de ação lá do artigo, né, no artigo 5º, inciso 35, combinado lá com o inciso 78, processo dentro de um prazo razoável, então, o direito de obter uma tutela judicial efetiva dos tribunais está consagrado nesses artigos constitucionais que eu coloquei para vocês. E está consagrado também no artigo 24, parágrafo 1º da Constituição Espanhola, e no artigo 11, inciso 3º, da Lei Orgânica do Poder Judicial da própria Espanha, assim como na Itália, também no 24 da Itália, né? Este direito de obter comporta, como estabelece um autor, clássico autor italiano chamado Comolli, ele vai dizer que a realidade é muito mais complexa, incluindo entre todos esses componentes, não só as aspirações de um processo público, aonde prevaleça a forma oral e rápida, sem dilações indevidas, mas também que corresponda de maneira essencial a isso, um direito a uma execução efetiva de uma sentença jurisdicional, ou seja, explicitamente que se realize a eficácia, né, coativa desta tutela condenatória para garantir uma tutela judicial efetiva dentro de um prazo razoável. Então, é por isso que este direito hoje de acesso à jurisdição não compreende só o acesso à abertura do processo de conhecimento. Já há muito tempo tem se dito que o acesso à jurisdição corresponde ao pedido de prestação jurisdicional mais a satisfação do direito. Então, fase de conhecimento e fase de execução. Então, acesso à jurisdição vai traduzir a eficácia declaratória, a fase de cognição e mais a execução, a fase de cumprimento de sentença. Para concluir este direito, então, da tutela judicial efetiva através da execução, para que ela seja efetiva, né, nos moldes do que estabelece a nossa Constituição Federal, né, dificilmente se pode falar de um Estado de Direito que não tenha sentenças eficazes, capazes de dar no menor tempo possível, né, aquilo a que o cidadão tenha direito. Né? Por isso, nesta parte, eu concluo aqui dizendo que a sentença condenatória, ela é condenatória porque entre todas as eficácias possíveis contidas dentro do conteúdo que nós já vimos, né, meramente declarativo, quando declara que o autor é titular do direito, entre eficácia constitutiva, que é a criação do título executivo, ou também a criação da hipoteca judiciária, porque toda condenatória eu não vou trabalhar, toda condenatória produz este efeito, que nasce de uma eficácia constitutiva, que é a criação da hipoteca judiciária. Vocês sabiam que toda sentença condenatória, a parte pode pegar a sentença condenatória, ir ao registro de imóveis e criar uma contrição sobre os bens do devedor muito antes de entrar com o cumprimento de sentença. Porque este efeito anexo da condenatória, ele nasce da eficácia constitutiva, que cria, toda sentença condenatória, cria este efeito denominado de hipoteca
judicial, né? Por isso ela é condenatória.